Matheus é pesquisador, então Matheus, anos atrás, teve que conviver com essas literaturas nos seus trabalhos, né, Matheus? Isso. Eu até, depois do convite, eu gostaria de ter voltado a lê-las, né? Mas eu acho que essas que são as sugestões do site da Kinetec e que a gente separou aqui, talvez as mais importantes, né, para quem quer trabalhar com eletromiografia. Sim, São muito importantes, as clássicas, como você chamou muito bem, né? sim, são clássicos que trazem aquela visão que hoje podemos aproveitar com a nossa tecnologia, com o TITA. Matheus, me conta uma coisa, tu teve contato com alguns desses pesquisadores, né? Sim, conheci pessoalmente não todos, né? Acho que o Ferrari eu não é o que eu tenho dúvida se eu conheci logo em 2006. Mas a Chiarello, Tartaglia, esse grupo eu conheci em Ribeirão. Eles estavam Aham, sempre lá, né? Um ano, todo ano o professor ia para lá, o Marco Antônio, e eles vinham para cá. Era um convênio que tinha da Universidade de Milão com a FORP e persistiu vários anos, vários anos. Então eu ainda no primeiro ano, você via ali eles dar as aulas falando, eu não entendia muita coisa. Aí conforme iam tendo novas visitas, aí você sim. já estava mais consciente, né, do que eles estavam falando. Mas foi bem bacana o contato com eles, de como aluno ali, né? Tu já era formado, tu estava fazendo pós. Não, eu estava no 2006, eu estava no primeiro ano de graduação. Ah, tu estava Eu, fazendo o graduação. primeiro ano de graduação. Eu comecei o estágio no LAPESE, que é o laboratório do professor Marco, em comecinho do segundo semestre, ou final do primeiro semestre. Ele me convidou, uma amiga falou: Ó, o professor está precisando de um rapaz, acho que você tem perfil, me indicou e deu certo. Eu tinha. E aí ele gostou que eu tinha feito um ano de educação física, tinha tido a parte de anatomia, do aparelho locomotor. Então tinha essa visão de músculo, né, por conta do aparelho, do estudo do aparelho locomotor. E foi que ele falou, ó, vai estudar músculo. Me deu um feixe de xerox, acho que do D'Angelo Fatini, do Guyton, alguma coisa assim, e falou, vai estudar músculo, porque a gente trabalha com eletromiografia, né? E ali eu comecei. E junto à oclusão, à DTM, né? E foi tendo esse estudo correlacionando. E toda a formação em odontologia foi com essa visão, né? Então começou tudo muito junto. Nessa época eu nem sabia o que que era direito ser dentista ou odontologia, tinha ido pouco do curso. E me ajudou muito a se manter lá a gostar da profissão, né? E os Bom, italianos eram uma inspiração. esta coisa que tu comentou é bem interessante, porque agora me dá o guincho para fazer uma pequena introdução aqui da nossa live, tá? Que eu acho que vale a pena fazer uma pequena reflexão antes de passar logo para as literaturas, tá? É interessante que hoje, quando a gente fala de oclusão, em geral, quando falamos de odontologia, se fala muito de dentes, logicamente, porque o foco é aquele ali, né? E também de ATM. E a coisa interessante que eu acho hoje, tá? Sobre este assunto aqui, tá? De dentes e de ATM, que hoje tem um diferencial muito grande, tá? Que é o seguinte, hoje é possível fazer uma investigação qualitativa e quantitativa de altíssima precisão, tá? Tanto de dentes quanto de ATM, com scanner, com tomografia, né? Então a gente pode ver tanto qualitativamente quanto quantitativamente ter medidas de altíssima precisão. Só que eles, né, até meus dentes, fazem parte de um triângulo para poder realizar a oclusão e a mastigação. E nesse triângulo tem um vilão, que até hoje, né, não era tão fácil de entender, né, quando olhamos as estruturas, dentes e ATM, os músculos. Então, os músculos eram o elemento até hoje mais complicado de medir, de entender.
os outros aspectos, temos esta possibilidade de investigar muito criteriosamente, com informações de altíssima precisão, e os músculos não. Só que tem um detalhe, eles estão no meio de tudo isso. Eles que movimentam a articulação, eles que sentam, trabalham com propriocepção sobre os dentes, né? Para forçar ou não forçar, certo? Então, afinal das contas, eles, os músculos, tá? São um elemento daquele tripé para fazer oclusão e mastigação importante, só que a diferença dos outros tinha esta limitação de ser investigado criteriosamente como os outros dois elementos, né? O que tu acha, Matheus? Eu acho isso muito importante, Christian, porque eu até brinco, né? A não ser que eu dormi nas aulas, se fala muito pouco de músculo e mastigação na faculdade, na odontologia. Então, você vê muita cabeçada ainda em tratamentos restauradores, reabilitadores, por falta de conhecer que quem é o agente ali é o músculo, não é o dente. Né? Quem movimenta as partes são os músculos. E se fala muito pouco. E os equipamentos que avaliam, né, os eletromiógrafos, eles são fundamentais. Eu acho que não tem como estudar odonto, reabilitação, que for sem músculo, sem entender o que é um músculo. Né? Porque, afinal das contas, por exemplo, as fraturas, quando acontecem as fraturas, né, quem é que vai fraturar mesmo ali? O que dói, né? O que vai dar problema, o que vai inchar, o que vai... Os músculos que vão fazer força até fraturar. Até fraturar, é. Mas também nas recidivas ortodônticas ou problemas também de DTM, né? Então, os músculos ali são um elemento, um vilão. Que eu coloquei a máscara do Darth Vader. Porque são um vilão, eles que podem estragar. Mas como nas Guerras das Estrelas lá, a força escura, né, pode ser também do bem. Ele só saber movimentar ela saber movimentar ela certo, né? Da maneira certa. Da maneira correta. E eu vejo que falta isso, Christian. Falta essa conversa, falta querer enfrentar esse estudo, né? Essa base. Por isso até, fazendo mais um gancho com a live, enfrentar essa literatura para falar, poxa vida, é importante mesmo. E tentar tirar algumas coisas obscuras. É estranho para mim, fica simples pensar, Cris, porque eu fiz odontologia estudando eletromiografia, músculo e DTM. Né? Então é simples, talvez é o primeiro ponto que eu tenho, mas você vê que às vezes muitos clínicos, se a origem dele é a cirurgia, ele vai, a primeira coisa é achar o foco de dor, o foco do problema num problema de dente do siso, de ortognática, blá, blá. E o ortodontista a mesma coisa. E não acha, por que está recidivando? Por que não está finalizando bem o caso? Por que a dor não está regredindo? Né? É entender que a fonte de dor, na maioria dos casos, ela também é muscular. Né? Sim. Então falar ATM, ATM, ATM... E aí, falando em história, né? Por que historicamente se fala em ATM, nem em DTM, né? Por conta disso, porque os problemas, as primeiras descrições vieram com problemas de osso e articulação e dente, né? E hoje a gente sabe que não é, né? O estudo moderno. E muito se... Né? E aí tem uma questão importante, tá? Por que a eletromiografia é tão recente? Porque é uma coisa que, né, a eletromiografia começou, acho que na tua live comentamos, lá na década de 50. Os primeiros trabalhos de eletromiografia. Na odontologia começou mais tarde a coisa, né? E aí, por que demorou tanto assim? Bom, tem um motivo, né? É a primeira literatura que vamos falar hoje, pega justamente este guincho aqui. A primeira literatura de hoje é uma literatura de 1991, onde nós encontramos nomes que depois proporcionaram vários trabalhos que hoje nós vamos
estudar e aproveitar principalmente dos conceitos do Titan, são bem baseados desta turminha aqui. E aí, dois nomes grandes aqui são o Ferruccio Ferrari, tá? E a Chiarellas Forza, que o Matheus mesmo comentou, que teve o prazer de conhecer, né, com o seu trabalho de pesquisa lá, a partir do ano 2006. E aí tem este primeiro estudo, que é Reproducibility of Electronographic Measure a Statistical Analysis. Bom, porque tinha um problema, né, Matheus? Qual era o problema até então sobre o trabalho eletromiográfico de avaliação de músculos mastigatórios? Eles eram difíceis, né, de se realizar. Instrumentação complicada, difícil de reproduzir, de interpretar. Não era uma coisa simples, fácil, né, Cris? Sim. Um dos problemas principais que a gente sabe, né, que a eletromiografia precisa de um certo critério para ser colocado sobre os eletrodos. A instrumentação da época era uma instrumentação que frequentemente tinha problemas de ruído, de distúrbios, então o sinal ficava meio complicado de entender o que estava acontecendo, tá? Depois, outros tipos de problemas. Cada pessoa tem a sua atividade eletromiográfica, né, Matheus? Se eu faço um exame, Matheus faz um exame, a terceira pessoa faz um exame, são 3 dados completamente diferentes. Difícil de encontrar um padrão, né? E aí o trabalho que eles fizeram aqui foi justamente um trabalho de encontrar uma maneira de ter fica até difícil. Reprodutibilidade. Exatamente. Tá? Porque é isso que é importante, ter uma medida que tu possa replicar como um metro. Um metro aqui ali são 1000 milímetros, são 100 centímetros, né? E tu vai usar aquela medida ali para fazer medidas, né? Então, aqui também foi o primeiro trabalho, né, que eles tentaram encontrar maneira de reproduzir estas questões, né, Matheus? Isso. E aí eles foram criando os protocolos, né, Christian? Sim. Que é uma coisa importante, não tem como trabalhar com eletromiografia sem protocolo. Então, se abrir nesse artigo até os resultados, as tabelas, você vê as medições, né, os valores, ainda não apresenta nada muito claro, né? Mas eles enfocam isso, a necessidade. Quando eles puseram os pesquisadores para fazer os exames, a primeira medida que eles fizeram de treinados não deu uma diferença muito grande, não foi reprodutível, né? Sim. Depois que com o treinamento, com o estabelecimento desses protocolos, que se tornou uma medida considerada reprodutível e muito bem aceita. Então, sim, Christian, hoje, mesmo hoje, a técnica, o equipamento evoluiu demais, que nem o Titan, ele facilita muito. Mas se a gente esquecer desses aspectos colocados aqui, que você está saber que músculo que a gente está trabalhando, né? No caso, ele usou o temporal, masseter e o digástrico anterior. Mas localizar essas fibras aí do temporal anterior, trabalha colar os eletrodos do pé em paralelos, o masseter é a mesma coisa, para estar sempre achando o mesmo local. Se o paciente voltar depois de um mês, funcionar bem os eletrodos aí para fazer a captação, né, Christian? Exato. Então, eu acho que às vezes banalizam, né? Hoje está muito mais fácil, não tem mais ruído, evoluiu a instrumentação. Mas esses cuidados que esses pesquisadores tiveram, que eles colocam aí, são muito importantes, né? Sim. Com protocolo, precisa ter um protocolo. Foi o primeiro desafio que eles tiveram, tá? Tem que falar uma coisa. Acho que o Ferrari, não sei se tu sabia, né, Matheus? Mas acho que o Ferrari não é cirurgião dentista. Ele é protético, né? O Ferrari é engenheiro. Engenheiro. Exato. Aí eu trabalho com engenheiros todos os dias, né? Aí os engenheiros são interessantes porque eles se fixam em detalhes, né? Que para eles são cruciais para ter a medida mais acurada possível, tá? Então precisou de um trabalho de engenharia para começar a ter esta informação reproduzida.
para ter Isso. possibilidade, tá? Você vê, eu lembro do Marco, né? Quando às vezes mandavam dados nossos para lá, para que a Arela, ela batia o olho, ela já excluía um monte pela qualidade do dado. Aí vem a engenharia, a bioestatística também, né? Eles são muito criteriosos com isso. Então eles vêm com essa. Precisou fazer as fórmulas, os cálculos para determinar bem isso. E eles eram muito criteriosos. Eu lembro de vê-lo, o Marco ficava até bravo. Poxa, mandei a amostra lá e tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Aí a gente ia trabalhar com muitas coisas novamente, né? Para para chegar em dados, né? Ter dado, né, Cris? Senão não tem dado para trabalhar, não é nada confiável, né? Ah, exato, exato. Eu tenho É quantificar. alguns clientes que me questionam esta questão aí, e nós, graças a Deus, temos uma literatura da colocar ali, tá? Bem baseada, bem robusta. E aí, depois disso, começa finalmente, né? Depois de ter, digamos assim, protocolado a maneira de como vamos fazer as medições, né? E ter uma reprodução de dados, né? Entra finalmente o trabalho que traz uma visão um pouco mais clínica, né? E a primeira literatura que a gente vai colocar aqui é esse daqui, que fala assim: atividade eletromiográfica coordenada dos músculos masseteres e temporal anterior durante a mastigação, tá? Esse também é, deixa eu ver se era esse daqui, né? Sim, era esse daqui. Esse também traz uma visão bem importante, né, Matheus? Aqui já entramos já numa visão mais clínica, né? Uma visão que dá já uma informação bem clínica. O que eles descobriram aqui, Matheus? Você está numa atividade eletromiográfica coordenada, né? Sim. Aqui eles começaram a fazer a conseguir avaliar com a eletromiografia a coordenação desses músculos durante a mastigação. Como que eles iam ser ativados, né, Cris? Como que trabalha o masseter e o temporal? E que de maneira, ele fala que os valores médios da população, eles fizeram as análises, né, de módulo, frequência da mastigação. Então começaram a se falar de alguns índices, né? Como que a gente vai ver esse padrão da mastigação? Os sujeitos são iguais? Então, se a gente comparar com que frequência eles mastigam, que é o ciclo mastigatório, eles já começa a partir disso, se é possível, pensar nisso, a frequência da mastigação, o módulo máximo, o módulo médio. Então, isso mostra que foi padronizado, os músculos ativaram quais, o masseter, o temporal, eles já começaram a dar muita interpretação clínica. Mais crua, né, Cris? Hoje mais detalhada. Sim. Nesse momento muito cru, né? Sim. Então, se a gente vê um sujeito mastigando que não tem aqui na live eu coloquei um gráfico, né, Christian, dos módulos aqui. Deixa eu ver se eu recupero, se foi numa aula que eu dei. Ah, na live não, tem numa aula aqui bem um esqueminha didático disso. Então, se os pares de músculos, né, eles contraem num padrão, você vai ter a média ali, você vai ter o módulo máximo, o módulo médio, você vai ter o ângulo de atividade. Então, tem várias informações. Eu vou tentar abrir aqui. Não sei se eu vou... Ah, não vai conseguir projetar, né, Cris? Não vai conseguir projetar. Talvez tu consegue por aí. Se tu virar a câmera, mostrar pelo teu... Deixa eu ver se eu vou conseguir colocar aqui, que eu não sei se... Eu tô no outro computador, que foi uma aula que eu dei, mas foi no outro. Eu acho que eu não tô com ela para baixar aqui. Eu não vou estar. É uma literatura que puxa também um conceito de Deixa eu ver se eu consigo baixar. para ver. Isso. Criado por um japonês, tá? Kumai. Que aí permite entender, né? Ele cria
uma coordenada cartesiana. Deixa eu ver aqui se consigo entrar aqui. Eu não consegui abrir o artigo, Christian, aqui. Não está abrindo. É uma coordenada cartesiana que apresenta justamente... Aqui tem só abstract. Só tem abstract. Eu queria ver se tinha o gráfico aqui, mas não está abrindo. Não está abrindo. E daí, da lá é possível entender, tá? O trabalho, ele cria tipo duas elipses, dois ovais, um lado e outro lado, que quando é bem harmoniosa, simétrica a mastigação, cada uma fica em uma esquina, só que quando acontece que nós vamos ter um trabalho não harmônico durante a mastigação, aí estas bolhas é como se ficassem sobrepostas. Sobrepostas, nós isso. simplificando esta visão aí dentro do nosso gráfico de mastigação, mas a ideia agora é recolocar também aquele gráfico coordenada cartesiana ali, porque é bacana, porque justamente dá para entender outros detalhes que o nosso gráfico mais simples eventualmente não passa tudo. Então, teremos um aprofundamento disso também. Tinha uma literatura que me escapou, mas que era aquela antes de agora, né? Que eu queria falar que esta daqui é muito, muito, muito importante. Os modelos biomecânicos. Exatamente, que é aquela do modelo biomecânico aqui. Vou tentar aproximar aqui, tá? Biomecânica... Estou tentando achar o gráfico, Christian. Tu achou? Tô quase aqui. Eu estou buscando um artigo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esta literatura aqui, Biomechanical Model of Human Mandible in Unilateral Clench Distribution of Tempomandibular Joint Reaction Forces between Working e Balancing Sides. Né? O modelo biomecânico da mandíbula humana em aperto unilateral, distribuição das forças de reação da articulação temporomandibular entre lados de trabalho e de equilíbrio. Bom, esta aqui é extraordinária, né, Matheus? Essa eu acho ela muito importante, porque ela que vai mostrar pra gente, Christian, a correlação entre a região que tem o apertamento, a mastigação, com a atividade dos músculos, né? Que músculos que estão ativando. E ele conseguiu descrever isso, que se a gente tiver pontos, contatos, ele simulou como se fosse um apertamento em contato prematuro, né, Christian? Sim. Então ele faz um apertamento em molar, um apertamento em região de pré-molar e um na região incisal, e aí ele mostra de que maneira que os músculos são ativados, né? Então ele aí determinou que se a gente tiver contatos em regiões de molares, a gente tem uma maior atividade dos músculos masséteres. Se a gente tiver apertamentos em regiões de pré-molares, o temporal, e conforme anterioriza, você isola bem o músculo temporal, né? Então a gente consegue relacionar alguns achados clínicos e justificar alguns ajustes clínicos em próteses, ou mesmo em placa, em DTM, né? Então eu acho que esse desenho que ele deu aí, e que veio é o índice Activity, né, Christian? Sim. Isso, vai descrever esse índice Activity, que mostra essa ativação dos pares de temporais e de masséteres de acordo com a região de contato oclusal. Isso é muito importante no dia a dia clínico e em pesquisa, né? É muito importante. E aí fala alguma coisa também sobre a articulação mesmo em relação a essa sensibilidade, né? Sim. E aí ele descreve que acreditava-se que como se fosse interferências, daria problema, concentraria as cargas no côndilo, na articulação de balanceio, né? Então, se eu tivesse esse contato, esse apertamento no contato, ele transmitiria força mais para o lado de balanceio. E nesse artigo mostra que não, que se concentra no côndilo de trabalho e também no de balanceio, né? Então você consegue interpretar bem assim. Eu acho que é uma grande informação isso que ele coloca. E ele varia, né? Ele estipula a normalidade desse índice em -10 e +10, né? Sim.
que é, ele já fala dessa normalidade aí. Ótimo. Esse daqui é um grande divisor de águas para mim. Porque a primeira que falamos, né, aquela da reprodutibilidade, é que abriu o caminho, né? Mas Abriu o aqui caminho. já começa a mostrar esta questão de como os temporais interferem e são como eles reagem, tá, a determinados estímulos na parte dentária e também dos masséteres e também as consequências nos côndilos, tá? Então, esse daqui para mim é uma literatura clássica importantíssima, como também aquela mastigatória que vimos aqui agora. Ô Christian, essa daí é um caso, uma descrição de um caso clínico breve. Eu recebi um encaminhamento de uma paciente com pós-ortognática. Então ela vinha numa fonoaudiologia aí, num acompanhamento fonoaudiológico, sem conseguir ter abertura de boca. E ela estava finalizando a órtese sem contato em pré-molar. Então o que acontecia? Um contato intenso em molar, masseter muito ativado, contração, ela não tinha abertura de boca. E aí eu sugeri que aliviasse que promovesse o contato em pré-molares para ativar o temporal também. Tá? O cirurgião acaba não te dando uma resposta, né? E nem um entendimento. Porque para nós isso é claro, mas para quem nunca trabalhou com isso é completamente fora, né? Então você vê como que você vai finalizar bem um caso desse, entendendo. Então esse artigo dá clareza nisso. Contato molar, masseter, pré-molar, temporal. Anteriorizou, temporal, né, também. Isso vai justificar a biomecânica de ATM mesmo, de oclusão clássica, que é a guia anterior, guia canino, o porquê de se fazer isso, em reabilitações, transmissão de carga para ATM, esse trabalho abre muitos olhos nesse sentido. Eu acho que ele é importantíssimo. Eu achei aqui, Christian, eu achei da minha tese, da mastigação aqui, o Sim. gráfico, que aí consegue mostrar as elipses. Deixa eu mudar a câmera aqui e ver se a gente consegue ver. Certo. Ó, então são as elipses aqui, né, Christian? Certo. Deixa eu só bloquear um minutinho os comentários. Os comentários, tá? Isso. Exato. Depois abrimos que eu vi que o Giovanni escreveu alguma coisa. Ótimo. Estamos vendo. As duas elipses. Certo. As duas elipses. E aqui então a gente vê um caso que não é nada simétrico. Então esse primeiro quadrante, né, a gente vai ter a mastigação do lado direito, a coordenada X aqui vai indicar o masséter, o Y o temporal. Então quando tem mastigação do lado direito, é esperado que essas elipses estejam aqui, que vai mostrar a coordenação entre masséter direito e temporal direito, que são os músculos de trabalho. Em mastigação esquerda, elas devem se concentrar aqui, nesse outro quadrante, masséter esquerdo, temporal esquerdo. O que aconteceu aqui? Olha a mastigação esquerda onde está. Para conseguir realizar esse trabalho, esse sujeito está recrutando mais o lado direito para conseguir mastigar. Então, através desse gráfico de Kumai, dá uma interpretação do que está acontecendo, né? E eles sugeriram todos esses índices aqui, ó, que é o ciclo, que é o número de ciclos mastigatórios, desculpa, eu afundei aqui, frequência, assimetria, elipse padrão, elipse de confiança, módulo máximo, médio, a fase, o impacto, porcentagem de trabalho e balanceio. Isso aqui já tinha no Freely, né, Christian? É uma imagem que o Freely fornecia. Hoje o Tita é muito mais didático, né, até, e simplificou algumas coisas. Sim. Nós agora então, queremos puxar de novo esta elipse ali, né? Porque ali, ou seja, eu que estou acostumado à leitura desta bilometria da apoio podal, né? Para mim, isso daqui é uma leitura extraordinária. Eu tenho assim, quando tu começa a entender estes parâmetros aqui, dá uma visão bem rápida também de defeitos, de problemas, né? Ótimo. Era isso. Esse daqui é a elipse mastigatória, pessoal, que hoje representamos de uma maneira mais fácil de interpretar, tá?
mas queremos recolocar também esta elipse além da informação que estamos dando agora. No caso simétrico, a hora que eu abrir um simétrico aqui, eu te mostro, Cris. Sim. Porque tem um gráfico de um sujeito simétrico. Seria um sujeito normal, né? Uhum. Aqui. Essa outra elipse já mostra mais coordenação. Certo. Ela escapa um pouco aqui, né? Concentra mais em uma seta, mas ainda com uma simetria aceitável, né? Sim. Então, a gente consegue... Está na região dele, no quadrante dele. Isso, no quadrante, sim, no quadrante. E a porcentagem do trabalho balanceio, o lado de trabalho trabalhando mais que o balanceio, né? Sim. Então, a gente... É uma literatura importantíssima. Na tese, como eu avaliei na dissertação e na tese, mastigação, a gente trabalhou basicamente só com isso. Sim. Só com isso. Tivemos um webinar com o Dr. Poch, que mostrou como um bom tratamento de reabilitação possa depois melhorar consideravelmente a mastigação do paciente, né? Ele mostrou as várias fases, né? Quando chegaram no final da reabilitação, que estava muito bem finalizada, o paciente mastigava perfeitamente, né? Com aquele duas elipses bem localizadas. A gente vê, Christian, que isso é possível em reabilitação, né? Sim. Então a gente vai ver o resultado pós das elipses em reabilitação, talvez no preparo dos provisórios para as definitivas. Exato. O importante é que em DTM, quando a gente trabalha com disfunção, às vezes a gente não vai mexer em estrutura. Uhum. Então a gente não vai conseguir avaliar, ver isso, essas elipses bonitas, né? Sim. Então o que a gente vê é que... E outra coisa, até precisa publicar, né? Tá só na tese. Não teve diferença nessa condição nesses índices mastigatórios aqui que eu acabei de mostrar, entre o sujeito com disfunção e sem um sujeito controle. Então não é um lugar para buscar isso. Agora em reabilitação, sim. Você vai devolver, você vai refazer todo esse arranjo aí é legal, porque aí retoma, né? Você consegue colocar as elipses no lugar certo, né? Aí é bacana, aí é legal. O trabalho que fez o Dr. Poggio lá foi bem importante nisso. Ok, agora vou passar para uma outra literatura, tá? E daqui um pouquinho nós vamos para o carro-chefe, né? Que é a próxima. Esse daqui bate no coração também para esta, pessoal. Esse daqui é a influência da mordida cruzada na atividade eletromiográfica coordenada dos músculos mastigatórios humanos durante a mastigação. Essa literatura aqui, agora nós vamos dar um pequeno resumo rápido, mas vou aprofundar semana que vem com um outro convidado, que é o Rafael Batista, que é um pesquisador aqui da PUC, né? Que começaram a fazer um trabalho de pesquisa junto, pessoal da educação física, com o laboratório de biomecânica e da odontologia da PUC aqui de Porto Alegre, que é uma faculdade bem importante, né? Então, com ele aprofundaremos um pouco isso, porque foi também uma das referências que eles usaram no trabalho que estavam desenvolvendo de pesquisa. Esse daqui, o que fala? Damos uma antecipação aqui, Matheus. Eu ia estar tentando ver se eu abro, mas não está. Então, Christian, aqui ele discute essa questão da mordida cruzada, mas é aqui que ele também começa a apresentar outros índices, né, Christian? Sim. E a importância no próximo que ele fala dos POCs, né? Uhum. Aqui ele vai avaliar com a mastigação, no resumo mesmo, ele fala a figura de Lissajous, é o gráfico de Lissajous que chama, aquele gráfico que nós mostramos, né? Então ele vai avaliar, comparando aqui controle de homens e mulheres com mordida cruzada. Então ele vai fazer a mastigação direita, esquerda, e vai fazer essas comparações, né? Para cada sujeito. E
E aqui ele consegue concluir. A alteração funcional foi mais aparente quando o lado avaliado o lado com a mordida cruzada. Então a mordida cruzada alterou a coordenação neuromuscular. Então ele conseguiu correlacionar um problema de oclusão com a musculatura, né? Isso que é E aí, aí ele começou, colocou dentro da clínica, né, Cristian? Sim. Esse artigo traz a eletromiografia para dentro da clínica, né? De começar a lidar com alterações, com patologias, né? Exato. E aí vem finalmente o carro-chefe, tá? Esse daqui é a literatura super clássica, tá? Uma investigação eletromiográfica da simetria dos músculos mastigatórios em indivíduo com normo-oclusão. Essa daqui é a literatura do ano 2000. É realmente a literatura que abre a visão com os indicadores que nós utilizamos com o Titan, que hoje são indicadores super aceitos da comunidade científica, porque dão um proveito fácil quando a gente começa a investigar os músculos em âmbito clínico, tá? E aqui, né, ele traz agora, né, os novos indicadores, né, Matheus? Isso, aqui ele apresenta que é isso, que é como você falou na outra live, o pulo do gato, né, Cristian? Sim. Que é, através dos cálculos, eles chegaram nesses índices que fornecem a interpretação clínica de todos os sinais coletados, de toda a atividade elétrica coletada. Então ele apresenta o POC, né, nesse POC, o TORS, esses índices que vão permitir a interpretação entre os pares de músculos. Então, como que o masseter direito se ativa em relação ao masseter esquerdo, o temporal direito com o esquerdo e os contralaterais. Então, em sujeitos normais, né? A partir daqui define-se os parâmetros, né, Cristian? Exato. E quais são os valores. Eu tenho ela original. Você tem ela aí? Aham. Aqui. Vou pegar aqui. Bom, dá ver, pessoal, dá ver acima na literatura da dor de cabeça, porque são cálculos, olha aqui. São cálculos, tá? São cálculos, assusta. Sim. Daí, assim, o POC, esses daqui, né? Clinical Implication. A parte interessante é esta aqui, que ele fala das implicações clínicas de poder aproveitar destas informações. Mas, em resumo, é uma literatura quase de engenharia, mas que dá esta possibilidade de ter esta informação de alta reprodutibilidade, tá? E os dados que finalmente nos dão a possibilidade de ter uma interpretação do que os músculos estão fazendo durante a oclusão e também durante a mastigação, tá? É um trabalho que, olhem aqui, é transformar uma coisa assim, olhem os dados eletromiográficos, como é que são feitos, tá? Transformar esta informação aqui em um dado de proveito clínico demorou muitos anos, foi um trabalho de engenharia complexo, tá? Era o vilão que estava faltando dentro do triângulo que nós mostramos no começo, articulação, dentes e músculo. Hoje, finalmente, podemos medir estes aspectos, tá? Aspectos que até então eram meio que obscuros da poder avaliar. E aqui temos um profissional, que também é pesquisador, que hoje tem este olhar aí, por exemplo, comentou daquele caso que estava faltando trabalho de temporal e para ele era necessário dar um toques na região canina, tu estava falando, né? De premolares. Sim. Isso. Esse artigo, Christian, eu acho que eu vejo assim, que nós trabalhamos com eletromiografia utilizando o índice. Você via um grupo de colegas trabalhando com eletromiografia clássica ali, mas é chato, não consigo entender nada, aquele monte de tabela, aquele monte de número. Então ficava meses
para ter uma conclusão que às vezes era a atividade elétrica do temporal é maior do que o do macete, que não quer dizer nada assim, cru, né? E aqui, quando eles explicavam, você via as explicações deles, dos italianos, de fazer esse monte de cálculo, considerar a normalização, que é o algodão, tirando a interferência dentária, com a interferência dentária, que é o MH, o jeito que cruza, para chegar nesses resultados, foi um caminho. Eu não consigo, não entendo nada de cálculo nesse nível, né? Mas hoje, confiando nisso, hoje você bate o olho e fala, olha, quer dizer isso, isso, isso. É interpretação clínica real. Então você consegue fazer, promover esse ganho para o paciente, independente da área, né? Ter essa análise, essa interpretação. É muito diferente se olhar para um dente que tem um desgaste, que tem uma trinca, ou que tem um carbono marcado, e conseguir a quantidade de informação que esse artigo proporcionou para a gente. Essa publicação proporcionou. Né? E aqui é o que você falou, era um monte de risquinhos que passou a ter um valor que diz muita coisa, dá uma interpretação possível, real. Então, Christian, é fundamental. E aí que tem que voltar no primeiro artigo que você falou, da reprodutibilidade. Trazer tudo com critério, porque eles fizeram, os italianos, aqui um trabalho tão criterioso desde o início, para isso chegar no Titan hoje, e aí, de repente, você erra a colagem no eletrodo. Você é negligente com o eletrodo, é negligente com a posição do rolinho de algodão na hora de fazer a normalização. Você altera a posição de cabeça. Então, aí a gente vai perder toda essa história, né? Todo esse trabalho que foi feito. Porque o cálculo é real. O software faz isso hoje, a ponto da gente não precisar entender, né? Mas se o nosso critério falhar, não vai adiantar ser reproduzível, né? Reprodutivo. Sim. Então, acho que esses artigos que a gente selecionou, é difícil detalhar todos eles, porque alguns eu já li há mais tempo, e vai construindo a linha de raciocínio. Então, quando a gente fala... Às vezes eu vejo no Instagram, agora que está ficando mais popular e até divulgando mais eletromiografia com o seu trabalho aí, você vê algumas informações, você fala, ó, vem desse artigo, vem daquele começo. E hoje você não precisa estudar tudo isso se você quiser fazer um exame. Você faz ali mecanicamente e dá certo, né? Sim. Mas é interessante aprofundar para... Tem que ter o embasamento científico. Tem que ter um embasamento científico, senão você não quer dizer nada do dado que você encontrou, né? Você saber o que você está procurando, né? Saber o porquê está procurando. É muito bacana. E aí, pessoal, se vocês querem aprofundar um pouco mais no nosso site, tá? Kinetec Biomecânica, vocês entram no nosso blog, depois tem a aba Literatura Essencial do Titan, tá? E embaixo aqui vocês podem ver várias publicações feitas, entre elas estas 5 que mencionamos hoje, tá? Então, temos literaturas a partir do ano 90 ou 91 até o ano 2019, tá? Hoje, a gente está prevendo um aumento exponencial de publicações com o uso do Titan, porque várias universidades agora, nos últimos anos, adquiriram e vão usar diretamente para o trabalho sobre trabalho mais clínico, né? Uma pesquisa um pouco mais clínica, menos engenheirística, como foram as primeiras, né? As primeiras, né? A gente está prevendo assim uma explosão de trabalhos daqui para frente. Somente nós aqui no Brasil temos já 4 universidades, tem mais ali a caminho que estão vendo, e depois começarão a publicar sempre mais. E aí, tudo isso, né, é uma nova fronteira, Matheus, que está sendo desbrabrada, está sendo aberta, está abrindo um caminho novo sobre aquele terceiro aspecto da oclusão que estava faltando da entender um pouco mais criteriosamente, que hoje podemos avaliar.
Exatamente. É legal ver esse potencial aumento, porque sai um eletromiógrafo na universidade, você espera daí 1, 2 anos que vai ter trabalhos, né? Sim. Então a gente aqui, depois que adquiriu no CDFAS, já está em fase de publicação de alguns trabalhos, com toxina botulínica, tem outros professores se interessando, então isso é importante. Outro dia até eu vi a Gisela, ela entrou aí, assinou para a gente, conversei com ela para, vamos publicar, né? A gente precisa colocar esses casos clínicos nacionais para a gente conseguir ler, né? Porque Sim. o clínico ter acesso. Então é legal a produção de alto impacto científica, mas uma nacional escrita em português para o pessoal se aprofundar é interessante também, né? Clínica, Sim. casos clínicos mais simples. Então a gente precisa fazer isso. E essa comunidade, eu acho que o caminho é se unir para conseguir ter colocar o Brasil como um país de referência. Nessa lista aqui, Cristian, os Sim. primeiros ó, são do grupo de Ribeirão, ó, a Cláudia Maria de Felício com o Marco Antônio, meus professores, o André Botelho fez com a gente também, com o Marco. Então, os primeiros são nacionais. Isso Sim. você vê no Brasil, até você fazer esse trabalho aí com a sua empresa, onde pesquisava era o Marco e a Cláudia, né? A de Felício e o Silva, que trazia essas publicações. Então isso você ia para um congresso, às vezes levar um trabalho, não tinha nem quem avaliar. O pessoal não sabia te avaliar. Então, agora com essa chuva de publicação que vai ter, a eletromiografia sempre publicou bastante, é muito em todas as áreas. Aí vai ficar melhor as discussões, né, Cristian? Um Absolutamente. vai, um vai Só, contra. aqui nós temos já uma série de pessoas participando, tá? Gisele, o Giovanni, vejo o professor Isso. Alex também, que ele também está interessado, e eles trabalham com pesquisa também, tá? O Giovanni também, né? Que aqui colocou na pergunta que já vamos responder. Todos eles, e também o Paulo, que eu vi entrar antes, todos eles, O sem dúvida, Gutierrez, né? estarão Tem, fazendo tem mais bons trabalho. profissionais trabalhando. Sim. Não, eu tenho E, certeza que o Brasil também, nesses trabalhos aqui de eletromiografia com Titan, em breve vai ser uma referência mundial. Tenho e certeza. Que a eu gente tenho pode... certeza também. Porque o que eu falo é isso, você é de que área? É do implante? Vamos trabalhar com eletromiografia. Eu Aham. estudo toxina, vamos trabalhar com eletromiografia. Tudo que você quiser. Não tem como não incluir eletromiografia nos trabalhos. Sendo clínico, dá para incluir. E aí você tem protocolos bem estabelecidos de mastigação, de apertamentos, né, Cristian? Então, eu vejo o Brasil aí, até porque ainda é um mercado, os eletromiólogos não são populares, né, como na Itália. Não. Mas estando nas universidades, vai ter publicação nossa, vai ter mais gente conversando, mais gente ensinando, aprendendo. Sim. E tirando aquela visão, até no artigo aqui, nos primeiros que você mostrou, tem a referência do Witt, né, do Matias Witt, Sim. um dos pioneiros no Brasil em eletromiografia, mas com dados brutos, com musculatura muitíssimo importante, né? Mas com interpretação clínica difícil. Sim. Então essa geração agora, tendo contato com o antigo, com a base, e tendo isso dentro do consultório, o Brasil eu acho que é um grande expoente aí para um futuro próximo, né? Sem dúvida. Eu sempre falei para os meus colegas italianos, se preparem, hein? Vai chegar o Brazilian Storm. Com o surf. E o que eu vi, Christian, que é legal, que faz tempo que eu penso e não põe em prática por falta de tempo, né, recurso, é esse trabalho que você falou da universidade, da PUC, né, com esporte e educação física. Sim. Eu, como fiz, eu não me formei em educação física, mas tenho essa visão um pouco, gosto disso. Então, sempre estou, vamos trabalhar junto com o pessoal da educação física e do esporte, que principalmente para alto rendimento, né? Isso é fantástico. Então, Aqui quem é gosta, a Gisele que está isso. começando. A Gisele, o Otávio também, que sou um super fã. A Gisele tem vários trabalhos ali encaminhados, né?
Olha só, o Giovanni aqui, que estava dando um like, comentando, né? Parece-me que a mastigação unilateral com contato e balanceio acaba por tornar o sistema uma alavanca de classe 1, o que é danoso ao sistema. A musculatura reage a estes problemas com Sintomatologia. Sintomatologia, sim. Aí, Christian, até fazendo um gancho que é muito importante, né? A sintomatologia nem sempre vai acompanhar esses problemas biomecânicos. Então, se a gente, quando estuda dor, DTM, a gente tem que considerar ela, o que é a DTM? Um modelo biopsicossocial. A dor como biopsicossocial. Sim. Um problema biomecânico ele não vai se tornar dor se não tiver outras vulnerabilidades. Sim. Né? Agora, é essa interpretação que tem que ser cautelosa, porque problemas biomecânicos nem sempre refletem sintomatologia. Porém, se a gente vai trabalhar com alteração do que é fisiológico, se teve uma adaptação fisiológica com desgaste, com perda de guia, mas que não tem sintomatologia, isso é fisiológico, teve adaptação. Agora, você vai fazer um protocolo, como o Gutierrez mostrou nas lives, né? Você vai reabilitar, você vai ter condição de trabalhar dessa maneira. Aí sim, aí é uma reabilitação. Então eu não vou, através da eletromiografia, justificar intervenções mirabolosas aí, longas, protéticas, e para retomar uma coisa que não está tendo sintoma, não está tendo prejuízo, teve uma adaptação fisiológica. Aí você vai alterar a fisiologia e poder causar um problema a partir de uma nova adaptação. Então, na biomecânica a gente fala muito disso, né? Principalmente na biomecânica de alta performance. Isso. Que às vezes, se não é sintoma, se não tem sintoma, o cuidado tem que ser dobro para fazer a alteração, porque, logicamente, a alteração que vai fazer vai gerar uns efeitos, só que não são muito previsíveis muitas vezes, né? Não são. E aí, Às vezes aí existe esta questão. Eu me lembro de uma conversa que tivemos com o Stefano Malifassi, que é o engenheiro do Milan Lab, que faz uma avaliação biomecânica, entre as demais avaliações, que é o laboratório com mais avaliações biomecânicas do mundo, 2 milhões de avaliações biomecânicas de atletas, que eles trabalham na biomecânica nas categorias de base, alternam a biomecânica na categoria de base, mas nos profissionais, né, eles monitoram a biomecânica. Monitoram a biomecânica para entender principalmente a carga de treinamento, que é a condição que o atleta tem de absorver aquela carga. Porque no momento que vai alterar a biomecânica, é fácil que ele tenha depois outros inconvenientes, né? outros inconvenientes. Mas daí, quando o problema é ter um sintoma ou ter lesão contínua, aí ali sim que eles têm que fazer uma intervenção também para encontrar como otimizar a biomecânica. Mas, em geral, somente quando o problema é realmente um problema que está atrapalhando o rendimento do atleta, né? Isso, você vê talentos do esporte com condições biomecânicas que acabam sendo até desfavoráveis ao esporte e o cara é um talento. Sim. Então você vai mexer naquilo. Então não justifica. Sim. Agora, se é o caso que Gisele colocou ali, ela trabalha direto com atletas, né? Sem sintomas, muito mais acuidade no trabalho desenvolvido, né? Isso. Sim. Senão você gera o problema, né? Sim, sim. Você vai gerar, você pode gerar esse problema. E atleta de alto rendimento, igual ela trabalha, você faz uma catástrofe, né? Sim. Você faz uma catástrofe. Sim. Para as pessoas. Na boca, mesmo que eles socorram no futebol, mas mesmo alterando, né, a articulação temporomandibular, pode
gerar prejuízos sérios, sem dúvida. Sério, sem dúvida nenhuma. Ela teve um caso, a Gisele, que eu, todas as vezes que falamos daquele caso ali, para mim é impressionante. Era um atleta que tinha muita lesão de posterior de coxa, não sabia mais o que fazer. E daí passaram para a Gisele, acho que ela, afinal das contas, trabalhou com um dispositivo intracruzal para melhorar, né, para reequilibrar, porque tinha alguma coisa alterada na boca dele. E depois disso, ele parou de lesionar. E esta coisa é um caso que sempre fica na minha cabeça, porque eu falava sempre para ela, olha, da boca pensar que vai lá para baixo é um pouquinho longo o caminho, mas funcionou. E aí não podemos negar, né? Bom, está vencendo o nosso tempo aqui, tá? Eu vou começar a agradecer ao Matheus antes que o Instagram me encerre. Vou agradecer a todos vocês que participaram. Acho que a live foi muito produtiva. Comentamos meio por cima, assim, mas as publicações estão lá para vocês se aprofundarem, tá? Está lá no nosso site, vocês podem encontrar ela lá. E, de novo, eram os 5 clássicos, mas continuaremos neste percurso de live, alternando casos clínicos a live mais teóricas da parte científica, sendo que temos um grande volume de literatura de aprofundar, de estudar, justamente para dar mais embasamento científico para o trabalho de vocês. E eu espero de ter novamente comigo aqui o Matheus, que é um grande estudioso, que tem um excelente conhecimento de aplicação clínica e também de trabalho teórico, tá? Que baseia o seu trabalho. Eu quero te agradecer novamente, Matheus, para ter compartilhado conosco a tua experiência e o teu conhecimento. O Christian, eu que agradeço, você pode contar comigo. Mesmo não precisa se planejar, que nem fez, me liga, conversa e a gente resolve. Eu fico muito feliz, eu fico contente de estar tendo contato por conta dessas oportunidades com outros profissionais. Agradeço todos eles aí pelas mensagens, por estarem acompanhando e me coloco à disposição. Que essa experiência que eu consegui acumular um pouco aí, eu possa contribuir. Trabalho seja onde for, hoje em dia a tecnologia permite a gente trabalhar junto, mesmo à distância.